E aqui conosco estão as meninas do Bucosme, passo por aqui trazendo temas ligados à literatura e, é claro, ao projeto que liberta livros aqui na UPF. Bom, então boas-vindas aí a Monique Tartas, que está hoje conosco, e assim representando as filmagens que vocês vão ver depois, a Gabriela Brus Amarelo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Tá certo. Bom, vamos desde já apresentar então nossos convidados, o pessoal já deve tá vendo, né? Sim, inclusive daqui a pouco, mais tarde, a gente vai postar, né, na nossa página. Tá certo. Cobertura hoje também em vídeo. Isso. Então, aproveitamos, né, o lançamento do livro Poder e Sociedade no Castelo de Cartas, Teoria Política em House of Cards, para trazer dois dos organizadores que vão aí nos contar mais sobre essa obra. Então, sejam muito bem-vindos, professor Ivan Dourado e o professor Glauco Araújo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, gente, pelo convite. Então, House of Cards é uma série aí que gira em torno de um jogo político americano, né? Contem pra gente, então, de onde veio esse interesse de escrever o livro, né? E como que vocês fizeram essa análise política em cima da série? Bom, o interesse pelo livro, na realidade, ele vem anterior ao interesse de nós todos pela série. Em comum, nós tínhamos o fato de sermos apaixonados por House of Cards, e em conversas de corredor aqui no espaço de trabalho aqui da UPF, descobrimos isso, e descobrimos outra coisa que também, como, né, todo sociólogo, tem uma mania de analisar o tempo todo os conceitos que aparecem na realidade, ou também, né, no caso do universo supostamente ficcional da série House of Cards. E então surgiu a ideia de nós escrevermos isso para tentar aproximar um pouco dois universos, às vezes um pouco distantes, o universo acadêmico e o universo do público em geral, que assiste séries, e as séries elas têm conseguido ter um apelo muito bom. E nós resolvemos colocar isso para o papel, tentar aliar alguns conceitos da teoria política mais clássica, escolhemos alguns autores, e esses autores a gente tenta explicar como é que esses conceitos eles ajudam a entender aquelas situações que o telespectador consegue ver na série. Agora, Glauco e Ivan, tem como a gente relacionar isso ao contexto que a gente está vivendo agora, um momento político, um momento econômico? Tem como fazer essa relação? Ela, de certa forma, é complicada porque o House of Cards ele passa num contexto de democracia norte-americana. Sim, parlamentarista. Exato, e esse tipo de contexto de democracia que tem suas particularidades é muito complicado de trazer de paraquedas e jogar na realidade brasileira. Boa. Mas, ao mesmo tempo, a proposta do livro é que a gente crie um caminho de construção de autonomia no leitor e que ele possa se apropriar dos teóricos da ciência política que a gente trabalha e assim esse leitor consegue, de forma autônoma, realizar um exercício de reflexão sobre a realidade do Brasil. Ou seja, o livro não só aproxima o leitor de uma realidade ficcional de uma série de televisão, como permite que esse leitor se aproprie dessas teorias. Então, isso é importante para o nosso país, porque qualifica a análise e a discussão política. Dá os macetes para o leitor, enfim, até para o telespectador da série, né, analisar a sua própria realidade do Brasil e do mundo. Então, a gente também tem que lembrar que, além do professor Ivan e do professor Glauco, ainda temos outros autores, outros organizadores do livro, né? Então, contem pra gente quem são essas pessoas e já, né, convidando aí para o lançamento que acontece hoje. Tá certo. Além, então, de nós, temos também o professor Vinícius Halber, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, também o professor Fábio Rockenbach, tem um artigo primoroso que ele nos presenteou com uma análise sobre a narrativa audiovisual, toda a estrutura, como que se dá, as intencionalidades que envolvem o jogo de câmeras, de luzes, escolhas de enquadramentos, né, nessa ótica das teorias do cinema. E temos também o professor Cláudio Damin, o professor da Unipampa, que analisou e buscou mostrar para o leitor como se estrutura o sistema político estadunidense para que a gente consiga se situar um pouco naquele universo que aparece ali na série, que talvez para o público norte-americano seja algo já dado, porque entende como funciona a sua democracia, mas no caso do público brasileiro há ainda algumas diferenças em relação à estruturação do nosso sistema. Então ele faz esse artigo para tentar nos aproximar um pouquinho desse universo. Temos a apresentação do livro que foi feita pela professora Lorena Rosman, da URGS, professora de Sociologia. E o lançamento, então, nós teremos essa noite, agora às 7h15, aqui na Faculdade de Odontologia, em que a gente vai dar algumas informações assim, sobre o livro, mas a ideia é que a gente faça um bate-papo mais informal sobre a série, que a gente
a gente conversar mesmo sobre o assunto, a gente também não antecipar, deixar o pessoal ficar com aquele gostinho pela leitura, que é esse o objetivo. Agora, para quem já ficou interessado, já está disponível aqui em Passo Fundo e Porto Alegre também, né? Exatamente. Aqui em Passo Fundo já está disponível o livro para venda na livraria Mil Folhas, aqui no Centro de Convivências da UPF. Essa semana nós deixaremos também na livraria Nobel, que tem no shopping Bela Citar, e também na Avenida General Osório, se não me falha a memória. E o livro também está disponível no site da editora Escritos, www.escritos.com.br, e no site da Livraria Cultura, em que circula para todo o Brasil. Em qualquer lugar você pode demandar esse livro, pagando a taxa adicional do correio, não tem problema, o livro chegará para você. Tá bem. Agradecer pela presença, então, Glauco, obrigado. Também, Ivan Dourado, obrigado pela presença. Obrigado. Monique, como é que vai funcionar a libertação hoje? Então, né, os professores trouxeram um exemplar pra gente, que a gente vai libertar no projeto, mas a gente vai fazer uma troca então. O pessoal que já participa do nosso grupo no Facebook, Troca-Troca, Book Crossing UPF, pode conferir que daqui a pouquinho a gente vai postar lá sobre a troca do livro. E quem ainda não participa do grupo, pode procurar, pode entrar no grupo que o livro vai estar lá também. E a gente está aceitando a primeira pessoa que quiser trocar aí por outro livro, mais ou menos do mesmo gênero, enfim. Lembrando também que a gente segue com a página do Book Crossing UPF, onde o pessoal pode acompanhar as ações e tudo mais sobre o projeto. Já são mais de 1.100 nesse grupo aí, e são vários pontos, né, distribuídos aí na cidade. Tu sabe de memória, todos os pontos aí? Sim, aqui na UPF os pontos estão crescendo, né? A gente já tem na FAC, a gente tem no IFCH também, e agora, esse ano, a gente vai começar a ter também na FAED e já na Medicina. E tem outros prédios aqui na UPF que também estão aderindo ao projeto. Certo, vários bracinhos aí para literatura. Bacana. Bom, semana que vem a gente está de volta, então, Monique. Obrigado pela presença. Obrigada. Me leva para casa, está de volta quarta que vem, às 5h20 da tarde. Vamos dar sequência ao College. Feito convite hoje, então, 7h15 da noite. Lançamento oficial na Odonto.